Agora são 9 horas da manhã e nós estamos conectados com você para podermos adorarmos ao Senhor estudando a sua palavra. Queridos, e assim, é como você tomar um golinho de café toda manhã, né? Toda manhã você toma um golinho de café, come um pãozinho, come ali um biscoito, né? E você se alimenta e sai para trabalhar, sai para fazer seus afazeres. Assim tem sido todas as manhãs, né? Todas as manhãs nós tomamos uma porção da palavra do Senhor. Então nós tomamos essa porção, nós desenvolvemos essa porção dentro de nós, compartilhamos com você, né, e podemos desfrutar, né, deste poder, né, que essa palavra libera sobre as nossas vidas, assim como o alimento libera também sobre nós nutrientes. Essa palavra libera, né, um exercício de poder sobre as nossas vidas, e nessa manhã não vai ser diferente, tá? Nós estamos estudando o livro de Gálatas, hoje especial capítulo 2, tá? Então, e convidamos você então a abrir conosco o livro de Gálatas capítulo 2, tá? Vamos lá? O apóstolo Paulo então escrevendo aos Gálatas capítulo 2. Vamos lá então. Diz assim: 14 anos depois, subi novamente a Jerusalém. Dessa vez fui com Barnabé, levando também Tito comigo. Fui para lá por causa de uma revelação e expus diante deles o evangelho que prego entre os gentios, fazendo, porém, em particular aos que pareciam mais influentes, para não correr ou ter corrido inutilmente. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, foi obrigado a circuncidar-se, apesar de ser grego. Essa questão foi levantada porque alguns falsos irmãos infiltraram-se em nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. Não nos submetemos a eles nem por instante para que a verdade do Evangelho permanecesse com vocês. Quanto aos que pareciam influentes, o que eram então não faz diferença para mim. Deus não julga pela aparência. Tais homens influentes não me acrescentaram nada. Ao contrário, reconheceram que a mim havia sido confiada a pregação de evangelhos incircuncisos, assim como a Pedro aos circuncisos. Pois Deus, que operou por meio de Pedro como apóstolo aos circuncisos, também operou por intermédio para com os gentios. Reconhecendo a graça que me fora concedida, Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé em sinal de comunhão. Eles concordaram em que devíamos nos dirigir aos gentios e eles aos circuncisos. Somente pediram que nós lembrássemos dos pobres, o que me esforcei por fazer. Então, queridos, assim, então aqui vamos lembrar, né? O que acontece aqui é Paulo então contando, né? É por isso que ele fala assim, aos 14 anos depois subi novamente a Jerusalém. Depois do que? Depois da sua conversão, né? Depois do seu encontro com Jesus. Aí ele está falando assim, eu retorno para Jerusalém, né? Eu vou me encontrar. Primeiro ele defende o seu apostolado, no capítulo anterior, você lembra? Ele fala assim, olha, eu tive um encontro com Deus, né? Eu era perseguidor. Eu era perseguidor, né? Ele fala assim, agora 14 anos depois, né? Eu volto para Jerusalém, ali eu tenho um encontro, né? Ele leva com ele Tito, importante você lembrar disso, tá? Ele fala assim, eu tenho ali um encontro com os apóstolos, tenho ali um encontro com Pedro em especial. E ele fala assim, queridos, que o que estava acontecendo ali? Eu estava vendo uma discussão, porque os judaizantes, quem que eram os judaizantes? Eram as pessoas convertidas, né, ao cristianismo, porém que eram judeus. Então haviam dois grupos, os judeus e os gentios. O que acontece? Os judeus eram as pessoas circuncidadas, que tinham no seu corpo uma marca de aliança com Deus, que era a circuncisão, tá? Os gentios, eles não guardavam a circuncisão, então eles não tinham a marca no seu corpo. Então, e o que representava essa circuncisão e essa marca? Os judeus, eles guardavam a lei, né, como um judeu. Os gentios não guardavam a lei, porque quando eles se convertem ao cristianismo, né, quando eles se convertem ao cristianismo, o que acontece? Ele pega os judeus, né, começam a querer introduzir costumes ou doutrinas judaizantes dentro do cristianismo. Exemplo, os gentios precisam também se circuncidar, precisam também, né, ter a sua aliança externa. Por isso que aqui ele começa a dizer sobre que da aparência externa. O versículo 6 fala assim, Deus não julga pela aparência, né, porque eles queriam ter algo que demonstrasse... Eles queriam um sinal exterior, né? Externamente, eles, né? Eles queriam um sinal exterior. Isso, externamente que a pessoa... Porque assim, o que Deus busca em nós é um sinal interior, né, pastor?
E se você for ver hoje... Sempre ele buscou algo interior em nós. Porque as pessoas às vezes acham assim, né? Ah, porque eu tenho que colocar uma saia comprida, eu tenho que mudar as minhas vestes, né? Eu tenho que tirar meus brincos, eu tenho que... Eu falei assim, o Senhor está buscando um sinal interior, porque às vezes não adianta a pessoa estar com saia comprida, tá sem brinco, tá sem tudo, e depois, né, tem uma falsa religiosidade, né? É uma aparência de santidade que não existe. Você que acompanha os nossos vídeos, Interior. você percebe que sempre tem havido uma tônica, que às vezes a gente, não é que a gente bate em cima da religião, da religiosidade, até porque nós também somos uma religião, fazemos parte de uma religião, mas é que às vezes o foco da religião que está distante, né, do cristianismo verdadeiro, ela busca o quê? Mostrar uma aparência. Né? Uma aparência de ligação com Deus. Então ela procura nos seus rituais, né? Nas suas vestes, na sua maneira de falar, impostada, né? Na sua maneira de vestir, nas suas orações, né? Excelentíssimo Deus, Pai eterno, coisa assim. Nossa, toda aquela coisa. Gente, eu gosto tanto quando a pessoa ora numa intimidade com Deus assim, Pai, poxa, hoje o dia não tá legal. Sem tanta cerimônia, eu acho que é isso que Deus espera de vocês, assim. Tipo assim, deixa a cerimônia de lado e rasga o coração na minha presença. Né? Esses dias, irmãos, eu confesso pra vocês que eu mesmo, eu vi um jovenzinho orar, né, falar com Deus, e ele falou com Jesus, ele chegou pra Jesus e falou assim, mano, ajuda aí, mano, né? Eu falei, mano? Como assim, mano? Chamar Jesus de mano? Mas, gente, é o termo de linguagem deles, dessa geração. O que ele está dizendo assim? Jesus, ele está dizendo, meu irmão Jesus. Se ele falasse, meu irmão Jesus, estaria tudo bem? Agora, para nós, a gente se choca, né? Ouvir a pessoa falar, mano, mas, gente, é a linguagem, é a figura de linguagem que eles entendem. Então, assim, é tudo uma questão aí né, cultural, de tendência da comunicação atual, né? Mas enfim, então observe que aqui o foco de Paulo, ele está falando justamente isso. Gente, já foi discutido isso. Se você ler lá Atos capítulo 15, tá? Foi feito já um concílio lá, um conselho reunido os apóstolos para discutir isso. Já tinha sido decidido que entre os gentios, tá, não iria ser aplicado esses costumes. Exatamente. Por entender que não era a lei que salvava, e sim a graça. Era um sinal exterior, né? Então assim, não ia ser assim imputado erro para o gentil que quisesse guardar alguma coisa, que quisesse, né, vamos supor, ter a sua, até porque não tem como desfazer algumas marcas no corpo, né, mas não ia ser exigido do gentil que circuncidasse. E o que tinha acontecido aqui, porque ele fala assim, ó, alguns falsos irmãos infiltraram-se no nosso meio e começaram a exigir que os gentios teriam que se circuncidar, senão não seriam salvos, senão não fariam parte da família cristã. Assim como hoje, queridos, de forma sorrateira, tá? Por exemplo, começa a se infiltrar dentro da própria igreja alguns rituais, tá? Eu digo para vocês, entendam com muito cautela o que eu vou dizer agora, mas, por exemplo, por favor, não entendo errado e não estou dizendo que é errado, mas vamos supor, eu acho muito lindo, inclusive, o toque do chofar é algo muito lindo, maravilhoso, aquilo toca dentro da gente, tá? Mas pode tocar chofar? Pode tocar chofar. Agora, a igreja que não toca chofar não atrai a presença de Deus? Não. E porque você toca o chofar, quer dizer que a presença do Senhor vai se manifestar de modo maior, pastor? De forma alguma, né? De forma alguma. Você entende? Pode mexer com você, com as suas emoções. Não, gente, quando eu ouço o toque do chofar, puxa, mexe comigo. Eu sou apaixonado pelo toque do chofar. Agora, não quer dizer que você não toca. Você entende? Você não teria que ser uma lei. São Toda os igreja rituais. tem que ter chofar para atrair a presença de Deus no local. É isso que Paulo fala naquela época, e você veja que aquilo aconteceu naquela época continua acontecendo. Pode ver, de tempo em tempo aparece uma modinha. São as modinhas, né? E algumas ligadas a algumas coisas judaizantes, né? A gente pode citar aqui várias coisas judaizantes que com o tempo, né, veio entrando dentro da própria igreja, tá? Mas não vamos entrar nesse mérito agora. Vamos então continuar então. Diz assim, quando porém Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face por sua atitude condenável. Pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com gentios. Quando porém eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do evangelho, declarei a Pedro diante de todos, você é judeu, mas vive como gentil e não como judeu. Portanto, como pode obrigar gentios a viverem como judeus?
Nós, judeus de nascimento e não gentios pecadores, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Pode continuar? Pode mais um versículo. Diz assim, ó. Se, porém, procurando ser justificado em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores, será Cristo, então, ministro do pecado? De modo algum. Se reconstruo o que destruí, provo que sou transgressor. Aqui. Queridos, olha só. Primeiro, né, a gente vê Paulo, né, ele literalmente está chamando a atenção do apóstolo Pedro, gente. E aqui, e os estudiosos e tudo que você lê a respeito disso fala assim que ele chamou a atenção publicamente, na frente dos outros. E isso foi algo muito forte, porque assim, Pedro era o apóstolo. Pedro era o apóstolo, não era só um apóstolo, era o apóstolo, imagina. Ele era o líder da igreja em Jerusalém. O líder nessa época que já era Tiago, tá? O irmão de Jesus, mas o Pedro foi que iniciou tudo em Jerusalém. E agora então ele é repreendido por Paulo, que era um perseguidor, né? Então olha só que constrangedor que foi. Mas por quê? Paulo, na verdade, o que acontece aqui? Paulo chega para ele e fala assim, ó, enfrentei-o face a face. É aquela coisa assim, joguei na cara. Falei, escuta, pera lá, que negócio é esse, Pedro? Quando você comia junto com eles. Os judeus não estão, você come junto com eles. Com os e daí agora quando chegaram os outros... Quando eles chegam, você se afasta, né? Que hipocrisia com medo é essa? daqueles que estavam na circuncisão. E observe que aqui a tônica é a hipocrisia. Tipo, que falsidade é essa? Queridos... E assim, pastor, a gente vê hoje em dia. Isso acontece muito. Pessoas que, tipo assim, têm uma vida normal... né? Às vezes até bebe junto com os outros, coisas assim, mas daí quando se chegar um pastor junto, ou se chegar, muda totalmente a conduta, né? Muda a conduta, muda o procedimento, muda, né? Muda o jeito de falar. Eu lembro uma empresa que eu trabalhei, amor, e eu tinha um chefe meu, e ele era de uma igreja X que não permitia, né, ter televisão. Então ele tinha uma televisão que era dentro de um armário escondido, né? Então, eu ia na casa dele assim, né? Como a minha religião permitia ver televisão, então ele abria aquelas portinhas e podia ver televisão. Quando chegava alguém da igreja dele, ele chegava e fechava para não ver. Aquilo. Gente, isso é hipocrisia. Então é isso que Paulo está condenando. Está condenando a hipocrisia, tá? E deixa eu até mais ir além, porque às vezes a gente sabe de algumas coisas, né? Por exemplo, tem pessoas que... na igreja não fala palavrão, é óbvio, um ambiente ali, mas quando chega em casa, solta o verbo, né? Então, esses tempos atrás, alguém chegou para mim e falou assim, pastor, fiquei escandalizado porque fomos em tal lugar, começamos a brincar com outros irmãos, os irmãos começaram a soltar na brincadeira, na intimidade, começaram a soltar uns palavrões assim, porque na igreja não via nada disso, né? Na igreja não tinha nada disso, nunca escapava, né? Mas quando estava no ambiente ali de brincadeira, de timice, começa a soltar. Então assim, queridos, Paulo ele repreende Pedro, né? E em especial no contexto aqui, só para você entender bem a exposição do texto. Para os judeus era pecado comer com o gentio, comer a mesma comida que o gentio comia. É como assim, os judeus ele fosse um povo tão separado e santo que era pecaminoso ele comer com alguém que não era circuncidado e comer a mesma comida. E o que Pedro estava fazendo? Ele estava, além de estar sentado com o gentio, estava comendo a mesma comida. Quando os judeus chegaram, Pedro, além de deixar de comer a comida, saiu, se afastou dos gentios, como se eles fossem... Agora, então Paulo chega e chama a atenção dele, fala assim, Pedro, o que você está fazendo? Né? Por acaso, né? Estamos doentes aqui, né? Não, ele fala, por favor, né? O evangelho é muito mais que isso. E outra, se nós somos salvos pela lei, então está tudo errado. Então, o que nós estamos fazendo aqui, o que eu fiz na minha vida está errado. Se é a lei que salva, né? Então, agora, se é a graça, então o que você está fazendo está errado. Então, não é a lei. Então, o que você está fazendo está errado. Então, vamos alinhar isso aqui. Outra, já foi feito um concílio lá em Jerusalém, em Atos capítulo 15, fala disso, e já foi decidido isso. Quer dizer, Pedro estava errando 2 vezes. Porque já era uma pauta, irmãos, que não era uma pauta que ainda precisava ser discutida.
que precisava ser resolvido já tinha sido feito, inclusive Pedro já tinha participado e decidido junto. Ele já sabe. É como se ele tivesse vergonha. Exatamente. Ele concordou, estabelecer, mas tivesse vergonha. Então, assim, aqui foi um alinhamento, tá? Na vida de Pedro, né? E para a nossa vida hoje. Ele termina dizendo assim, ó: se reconstruo o que destruí, provo que sou transgressor, pois por meio da lei eu morri para a lei a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Então, assim, aqui é muito importante que você entenda esses últimos versículos, Exatamente. que talvez sejam os versículos, não o mais importante, porque todos são importantes. Esse, mas né, talvez pastor? Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, né? Ponto 1, né? Fui crucificado com Cristo, né? Ponto 2, não sou eu que vivo, né? Mas Cristo vive em mim. Então a pergunta para você é assim, quem que tem vivido aí? Você dentro de você? ou Cristo? É você ou Cristo, né? Porque assim, se é Cristo que vive em você, então você tem que se comportar como Ele se comportaria. Os seus atos têm que ser os atos deles. Suas mãos têm que ser as mãos deles. Seus pés têm que ser os pés deles. Sua boca tem que ser a boca dele. Porque é Ele que vive em você. É uma encarnação de Cristo em você. Se você ler a história de Jesus, ele era bastante criticado, porque ele sentava com os pecadores, comia com os pecadores. Né? Ele não pecava, mas ele estava, né, exercitando essa comunhão. Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo. Que vida você vive no corpo? Interessante, gente, que olha fala só. No corpo, não fala no espírito, né? E olha como separa. Ele fala, a vida que agora vivo no corpo. Quer dizer, se existe uma vida que eu vivo no corpo, existe uma vida que eu vivo fora do corpo. Né? O que eu estou querendo dizer aqui? Que eu saio do corpo? Não, estou querendo dizer o seguinte, que a vida é eterna. Né? Ou seja, que nesse momento eu estou vivendo a minha vida que é eterna, eu estou vivendo neste corpo, eu tenho que aprender a viver ela neste corpo. Porque nós vamos ver nesse próprio livro de Gálatas, pastor, mais à frente vai falar sobre como é difícil viver nesse corpo. Exatamente. Porque esse corpo, a carne, né, ela é forte. Ela é difícil. Então ele fala assim, né, a vida que agora vivo no corpo, viva pela fé. Porque se você tentar viver pela lei, irmãos, você sabe, deixa eu só bem rapidinho aqui, bem rapidinho. Você sabe por que Jesus precisou morrer na cruz e vir? Você acha que a lei ela era ruim, irmãos? A lei era maravilhosa. Qual que foi o problema da lei? Quem que deu a lei? Foi Deus. Foi Deus que deu a lei lá para Moisés no monte. Havia falha na lei? Não. A lei poderia ter resolvido o problema de forma que Jesus não precisasse morrer na cruz? Sim, quando Deus deu a lei, foi o seguinte, se você conseguisse cumprir a lei, Jesus não precisava ter morrido na cruz. O problema não foi a lei, o problema era nós, que não conseguia cumprir a lei. Então veja bem, quando Deus deu o projeto da lei, Deus deu um projeto perfeito. A lei seria perfeita se nós conseguíssemos cumprir. Mas quando Deus viu, pera lá, eles não vão conseguir cumprir a lei. Eles não conseguem, a carne dele, o pecado que está nele, não permite que eles cumpram a lei. Eles não conseguem cumprir por completo. Conseguia cumprir alguns rituais, mas não conseguia cumprir ela na totalidade. Daí Deus falou assim, puxa, essa lei que era para salvar eles, agora, por ela ser perfeita, ela era tão perfeita que ela poderia salvar. Mas também, por ela ser tão perfeita que pode salvar, se eles não cumprir, ela condena. A mesma lei que salva, vai agora mandar eles para o inferno. Então agora eu preciso ajudá-los, mandando alguém que cumpra ela para poder salvá-los. E aí que Jesus entrou na história, queridos. Então veja só, aqui, né, o que ele está querendo dizer é isso, né? Não que a lei fosse algo ruim, simplesmente nós fomos tão ruins que não conseguimos cumprir, mas Jesus veio e cumpriu por nós. Então agora, queridos, né, a vida que agora vive no corpo, viva pela fé, pela fé, não é mais pela lei, pela fé no Filho de Deus que cumpriu a lei. Eu gosto de repetir esse versículo muitas vezes para mim mesmo, né? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Porque assim, é uma lembrança, né? Você tem que se lembrar diariamente sobre isso. Você precisa lembrar a você mesmo, né? Quando você quer revidar alguém, né? Quando você fica chateado com alguém, quando você tem vontade de falar algumas coisas para alguém, você tem que falar assim, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, né? Para ver se o corpo acostuma a essa nova realidade. Você tem que ir dominando. Dominando, né? E assim você vai se dominando. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Se Ele vive em mim, então meu comportamento tem que ser diferente.
Então, fica com essa palavra no teu coração, né? E lembra disso. Não vivo mais eu, e a vida que eu vivo agora no corpo eu vivo pela fé. Repita isso, a vida que eu vivo agora no corpo eu vivo pela fé. Se você tentar viver pela lei, queridos, se você tentar viver a sua vida de fé pela lei, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com eles no passado. Você vai conseguir cumprir algumas coisas, outras não, e o que você não conseguiu cumprir vai condenar você. Mas viva pela fé no Filho de Deus Jesus, e a graça vai ser suficiente na sua vida. Beijo grande no teu coração. Deus abençoe todos vocês.